E nós iremos aprender mais algumas coisas sobre a palavra de Deus nesta manhã, que, se aplicada na nossa vida, vai trazer a transformação não que nós esperamos da nossa vida, da nossa família, porque o que você espera, preste bem atenção, é sempre aquém o que Deus tem para você. Tudo o que você espera é muito aquém. Então, quando você busca Deus de todo o seu coração, as coisas acontecem. E nós falamos aqui sobre a situação de Moisés, e nós falamos que Deus tem sempre um caminho preparado, uma saída. E mandaram alguns testemunhos sobre o que essa palavra produziu na vida de muita gente. E Deus estabeleceu uma posição para Moisés usar a autoridade dele, usar o cajado, usar a vara dele, estendesse a autoridade que ele tinha, que Deus tinha dado para ele. Não era uma autoridade adquirida pela sua posição, não era uma autoridade adquirida pela sua experiência de ter morado no Egito, de ser filho da filha de Faraó, filho do coração da filha de Faraó. Não foi a sua habilidade que ele conquistou lá no deserto, 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, nada disso. A autoridade que ele recebeu foi uma autoridade de Deus que é infinitamente maior do que qualquer experiência, qualquer maturidade que nós venhamos a conquistar nessa terra. E Deus disse para Moisés, você que precisa de uma saída, Moisés, você precisa de uma saída para a sua vida, você precisa de uma saída para a sua casa, para a sua família, para esta nação, use o que eu te dei. Eu te dei autoridade, então levanta a tua vara, levanta o teu cajado, toca aí no mar, e na hora que isso acontecer, o mar vai se abrir, e aconteceu exatamente isso. E isso é uma prova viva, que o mundo natural, preste bem atenção, isso é uma prova viva que o mundo natural estão definitivamente sobre a palavra de Deus. O mundo natural, tudo que você vive, tudo que te assola, está debaixo da palavra de Deus. Olha, se tudo que acontece no mundo natural, e que eu faço parte deste mundo, está debaixo da palavra de Deus, logo eu tenho duas situações: ou a palavra está acima, ou a palavra está abaixo. A minha posição, a minha vida vai dizer se a palavra está acima do mundo natural, ou se a palavra está abaixo, ou seja, se o mundo natural está acima da palavra de Deus na minha vida. Porque nunca o mundo natural vai estar acima da palavra de Deus. Mas muitas vezes, por causa de nós mesmos, o mundo natural prevalece sobre a palavra de Deus que está na nossa vida. E isso não é bom. Porque se a palavra transforma, se a palavra cura, se a palavra liberta, se a palavra restaura, se a palavra salva, eu preciso que esta palavra seja sendo vivida na nossa vida de forma forte. Aviva-nos, Senhor, me torna mais vivo do que eu sou. Eu não quero só respirar, Deus, na tua casa. Eu não quero só respirar na tua presença. Eu quero ser uma manifestação do teu poder aqui na terra. Que foi para isso que Deus escolheu a Moisés. Foi para isso que Deus escolheu você. Deus escolheu para que a sua glória seja manifestada na tua vida e através da tua vida. Por isso nós precisamos usar essa autoridade. E essa autoridade, ela cada vez mais é fortalecida na sua vida quando você tem uma vida de comunhão com Deus. Uma vida plena de comunhão com Deus. Quando você busca Deus, busca na sua palavra. E Deus disse para ele: levanta a tua vara e pisa no terreno da fé. E o sobrenatural de Deus vai acontecer. Nós ministramos sobre isso. Palavra de Deus em Mateus 6,19, do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, encontramos vários avisos de Deus. Eu queria falar precisamente lá nos dois fundamentos. E quando eu estava orando e buscando de Deus a interpretação, a observação da palavra dos dois fundamentos, Deus disse: olha para trás um pouquinho. Medita um pouquinho na palavra lá atrás. Veja o que é que eu estou querendo falar para a igreja. Veja o que é que eu estou dizendo para a igreja. E eu comecei a passear um pouquinho na palavra de Deus,
E eu vi vários avisos de Deus. E aviso é algo que, se ele for obedecido, vai nos livrar de muitos problemas. Aqui no Brasil nós temos um hábito muito errado de não levar os avisos a sério. Né? Se tem uma placa de pare, a gente não para. Se o sinal está vermelho, a gente passa. A gente não, né? Muitas pessoas passam. Se dá um aviso no seu trabalho, olha, não faz assim, você parece que não leva isso tão a sério e faz. Parece que isso vem de uma coisa maligna do inferno sobre as nossas vidas. Nós não levamos a sério. Quando a gente viaja e vai lá para fora, principalmente para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para lá, eu recebi alguns avisos, algumas recomendações, que me ajudou muito. Disse, olha, quando tiver a palavra lá, stop, pare, você pare. Nos cruzamentos, não vá naquela do que nós fazemos no Brasil, não vem nada, vai e entra. Se está lá a velocidade máxima, siga a velocidade máxima. Siga rigorosamente os avisos, que você não vai ter problemas. E graças a Deus, às vezes que eu fui, eu segui e não tive problemas. Mas eu também conheço pessoas que foram para lá e não seguiram a lei de lá, rigorosamente o que os avisos estavam estabelecendo. E tiveram problemas sérios de serem envergonhados, humilhados diante da sua família, de toda a sua família. Então nós precisamos levar os avisos a sério. Se nós precisamos levar os avisos a sério do nosso empregador, do governo, das leis, imagina os avisos de Deus. Até tem uma máxima que diz, quem avisa, amigo é. Então Deus vem para o nosso próprio bem, traz vários avisos que nós encontramos em Mateus 6,19 até o capítulo 7. E eu queria falar de uma forma muito rápida sobre esses avisos, mas como eu sei que a palavra não volta vazia, o Espírito Santo vai ministrar muito mais do que o que você vai me ouvir, nós podemos só tocar alguns pontos de alguns avisos de Deus, que devemos levar muito a sério os avisos de Deus. A palavra de Deus tem que ser levada muito a sério. Primeiro aviso nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Eu não vou detalhar sobre os avisos, mas eu vou só fazer um pequeno comentário, só algumas pouquíssimas palavras. Primeiro aviso de Deus para a igreja é contra a confiança nas riquezas. Está lá no versículo 19, Mateus 6, 19 a 21. Deus é contra a riqueza? Claro que não. Quando nós pegamos a palavra de Deus lá em Provérbios, nós vemos Deus dizer que o homem de bem, o homem bom, deixa a herança para os seus filhos. Você é pai, você tem que deixar uma herança para os seus filhos. E a herança aqui não é de caráter só, não. Está falando de herança material, o contexto é herança material. O homem de bem deixa herança para os seus filhos. Nós temos que deixar herança material mesmo para os nossos filhos. Mas o que o texto está nos falando é que a gente não deve dar, jamais, prioridade a isso. Na nossa vida, as riquezas vão vir como consequência, não como busca direta, não como prioridade direta na nossa vida. E quando nós tivermos ela, saber aplicar, como a própria palavra orienta, como a própria palavra ensina. Então, o primeiro aviso é contra as riquezas. Cuidado. Você que tem priorizado a riqueza na sua vida, está errado. Olha o que é que o versículo diz, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, vai estar o teu coração. Se o teu coração está na riqueza, logo o teu coração não está em Deus. Aí mora o perigo. Aí você está sozinho. Sua riqueza não vai ter valor nenhuma para você. Nenhuma para você. Eu garanto isso para você. Porque eu conheço homens muito ricos. Mas muito ricos mesmo. De pegar o avião, sair daqui, vou fazer um safari, eu vou lá para a África. Quando chega lá sábado e diz assim, não gostei não, eu vou agora para Miami. E essa pessoa tomava remédio para dormir e remédio para ficar acordado. Todo o dinheiro que ele tinha não lhe proporcionava paz.
A alegria era tão passageira, que era um homem que vivia debaixo de remédio e destruiu a família dele. Não por falta de aviso, porque eu mesmo fui um instrumento de Deus, muitas vezes para levar uma palavra de Deus para ele, para dar uma Bíblia para ele, para testemunhar para ele o que Deus fazia nas vidas das pessoas, mas por não seguir os avisos de Deus. Um dia desse eu encontrei um deles, um dos cônjuges, e eles chegaram à separação, à vergonha, à humilhação, por não levar os avisos de Deus a sério. Então, onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o seu coração. O nosso coração tem que priorizar Deus. Priorizar, estabelecer como prioridade máxima, número 1. Não tem 1.1 com Deus. 1 é Deus, 1.1 é isso, aquilo outro. Não. Primeiro é Deus e ponto. Pode ter o segundo, o terceiro, o quarto, mas o primeiro sempre tem que ser Deus. E Deus diz, olha, não ponha, não é bom para você, não é bom para a sua família, não é bom para o nosso relacionamento de Deus com a pessoa, e ele diz, não ponha sua confiança na riqueza. Segundo aviso de Deus. Isso aqui em outro momento a gente pode até estudar mais e falar sobre isso, mas o que Deus colocou no meu coração foi só sobre alguns tópicos e um pequeno comentário. Contra a duplicidade, está lá no versículo 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon encoraja a pessoa a juntar bens materiais para desfrutar deles agora. Jesus nos aconselha a investir em nosso futuro com a entrega total a Ele. Está lá no dicionário bíblico. Isso aqui eu copiei e achei muito bom. Enquanto Jesus nos aconselha a investir no nosso futuro, não dá. Deus é contra a duplicidade. Ou nós priorizamos Deus na nossa vida, ou a gente está enganando a gente, mas não engana Deus. Neste caso específico, está falando sobre a duplicidade de Mamon, de pessoas que juntam bens materiais para desfrutar dele agora, enquanto vive. E eu cheguei para ele e disse, teu pai vai viver quantos anos? 30 anos mais na frente? Não acredito que ele viva mais 30 anos. Digo, mas vamos considerar que seu pai viva 30 anos. Tu vai trocar 30 anos por 1 bilhão de anos? Por 10 bilhões de anos? Por uma eternidade? Os avisos são dados. Cabe à pessoa aceitar a palavra de Deus e permitir que ela transforme a sua vida, para que transforme outras vidas e para que através desse testemunho muitas outras vidas sejam transformadas, ou nós iremos ter problemas. Eu atendi uma pessoa lá de Alagoas, do interior de Alagoas, batizado no Espírito Santo. Falava em línguas, pregava, deixou a mulher para viver com a outra mulher. Meu irmão chega e diz, olha, essa é a vida desse cara, fala com ele. E eu falei para ele do amor de Jesus. Eu falei para ele a misericórdia de Jesus. E ele orou comigo, pediu perdão, se reconciliou com o Senhor. E de forma bem radical, bem simples também, eu disse para ele, tu tem que deixar esta adúltera e voltar para a tua esposa. Se tu não fizer isso e tu morrer, tu sabe para onde tu vai, né? Tu vai para o inferno. Chorou, oramos de novo, falando em línguas. Deu alguns meses, ele volta lá, meu irmão leva ele para conversar comigo. E eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para ele, tu deixou e voltou para a tua família, ou tu continua na prática do pecado? Ele fez, não, eu não voltei não. Eu digo, então tu vai assumir as consequências. Isso era perto do jogo da Copa. E teve um jogo que ele foi assistir na casa do amigo dele, defronte. Amigos de infância. Interior, lá de Alagoas, na cidade de Formosa, perto de uma das melhores praias que tem lá em Pernambuco, chamado Tamandaré. E ele foi assistir o jogo com o amigo dele. Amigo, manda uma cervejinha,
né, vivendo sem considerar os avisos de Deus. Depois eles tiveram um desentendimento, o amigo dele foi lá, pegou o revólver e matou ele na casa dele. Não estou dizendo isso para você temer. Agora eu vou tacar. Não, eu estou dizendo isso para você saber que o mal existe, ele não brinca. Eu estou dizendo isso para que você acorde com relação à palavra de Deus e tome uma posição. Pastor, eu não posso mudar de vida. Pede a Deus. Pede a Ele vai te ajudar, Ele vai levantar intercessores para você, Ele vai levantar homens e mulheres de Deus para estar orando por você, e aquela força poderosa do inferno vai ser minada na tua vida. Mas de uma coisa você não pode, é se acomodar com o pecado, se acomodar com as coisas erradas. Eu não posso, mas Deus pode, isso nós sabemos. Nós que somos cristãos evangélicos sabemos que para Deus não há nada impossível. Eu já atendi pessoas, diretores, executivos de empresa, que eu evangelizei, que ele aceitou a Jesus, que foi dizimista. Primeira coisa, pastor Talismã, depois que ele aceitou a Jesus Cristo, entrou na escola de batismo e chegou para mim e fez: o que é que eu faço para ser dizimista? Eu digo: esse se converteu mesmo. Mas chegou um dia que ele chegou para mim e disse assim: eu quero falar contigo, eu ainda continuo bebendo uísque. O que é que eu faço? A gente entra em oração, né, temos que pedir direção a Deus. Eu disse: Senhor, o que é que eu digo? Deus disse assim: diz para ele que continue bebendo e peça a minha ajuda. Eu disse para ele: por mim? Pelo pastor Talismã, para não ficar sozinho nessa onda, né? Vem comigo. Não sou eu não, eu e tu. Né? Não precisa dizer mais nada, né, amor? Por mim, eu tinha dito outra coisa. Passa alguns meses, né, quase um ano, o abençoado chega, me procura e diz: você está lembrado quando eu te fiz uma consulta sobre a bebida? Eu digo: estou. Aí ele fez: eu quero dizer para você que eu deixei de beber, eu não bebo mais. Mas se naquele dia você tivesse dito que era para mim deixar de beber, eu tenho tanto temor a Deus que eu ia deixar de ser crente. Por isso que nós precisamos estar ligados em Deus. Leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério o que Deus fala. Considere os avisos de Deus. Quando você for consultar um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você for pedir conselho a um homem de Deus, uma mulher de Deus, lembre-se, ele será só um instrumento de Deus para a tua vida. Você jamais vai estar buscando a Bruna, pastora Bruna, jamais vai estar buscando o pastor Talismã. Você vai estar buscando o Deus da pastora Bruna, o Deus do pastor Talismã. Então leve a sério os conselhos que é dado. Se você deve levar a sério muito o conselho de homens de Deus e mulheres de Deus, deve levar mais a sério ainda a própria palavra. Mateus 6, 25 a 34 tem um outro conselho. Contra a preocupação e ansiedade, esse bateu. Contra a preocupação e ansiedade, o versículo 25 diz: não andeis ansiosos. Até agora estava legal, é mais para os outros, é mais para os outros, não tem nada a ver muito comigo, mas não andeis ansiosos. Deus está dizendo: olha, isso aqui é que a gente costuma dizer lá no Nordeste, é farinha do mesmo saco. Faz parte do mesmo contexto, o mesmo aviso contra a confiança, as riquezas, contra a duplicidade. É o mesmo aviso de não andar ansioso. A preocupação é tão perigosa quanto as anteriores. Ansiedade é preocupação exagerada, diferente de ter cuidado. Não, agora não vou pensar em nada, cadê aí? Não é isso que Deus está ensinando. Não é isso que a palavra está ensinando. Você ter cuidado com as coisas é uma coisa. Agora você está preocupado a ponto de, se você está aqui na casa do Senhor, e você já está pensando como é que está o teu marido, como é que está o teu filho, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Essa preocupação é maligna, não é de Deus. E devemos tomar muito cuidado com essas preocupações. Quer ver um termômetro fácil para você? Tirou a tua paz, se transformou numa preocupação, ao invés de cuidado. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. E Deus está dizendo: é perigoso você não confiar nele. Não importa a adversidade. Não importa o tamanho do problema que você está vivendo.
Não importa o diagnóstico que você recebeu. É mortal, a ciência está dizendo que não tem jeito, não interessa. Deus diz que é para depositar no altar, é para confiar no Senhor. Então, a ansiedade é maligna. Põe a mão na sua cabeça, porque, como Deus me mostrou, muita gente ansiosa, homens e mulheres, diga: Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu não vivo com a mente do diabo. Por isso eu rejeito toda ansiedade no nome de Jesus. Não aceite. O problema da minha esposa não é meu. O problema da minha família não é meu. Eu tenho que pegar e colocar no altar de Deus. Eu tenho que acreditar que o meu Deus, a quem eu sirvo, a quem eu entreguei a minha vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, segundo o quê? Segundo o seu poder que opera em nós. Qual é o poder de Deus que opera em nós? Diga: o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, eu não posso passar uma noite acordada nem a pau. Eu posso passar buscando a Deus, orando. E se for uma investida do inferno, o terror noturno, que o diabo trabalha muito nas madrugadas, usa uma estratégia. O diabo pode acordar você de madrugada trazendo preocupação, ocupar sua mente desnecessariamente? Claro que pode. Ele faz isso? Claro que ele faz. Faz muito? Faz muito. Mas a minha reação vai dizer aonde ele vai, até onde ele vai chegar na minha vida. Eu posso impedir do diabo me tentar? Eliane, não posso. Posso, Edmilson? Não posso. Eu posso impedir dele lançar os dardos inflamados dele? Não posso. Mas aceitar é outra coisa, completamente diferente. Lançou preocupação durante a madrugada, teu marido, teu filho, tuas finanças, tuas contas, a igreja, a ovelha, seja lá o que for, né? Vai ficar preocupado? Não está conseguindo dormir por causa de alguma má notícia? Por causa de algum problema que você está vivendo? Faz o que eu costumo fazer que vai dar certo. Ora no momento. Se a preocupação continuar, sai da tua cama, vai para o teu local secreto, teu quartinho de guerra, mete o teu joelho no chão, começa a adorar a Deus, tira o teu joelho do chão, repreende demônio, e tu vai ver se o sono não chega rapidinho. Se insistir, você diz: ó, demônio, é o seguinte, agora tu vai ouvir a palavra de Deus. Lê a palavra para teu ouvido ouvir, que o demônio vai ouvir. Isso é uma coisa que ele detesta, é a palavra de Deus. Ele cai fora de você rapidinho. Quer ver uma prova tão grande? Quando estiver ansioso por alguma coisa, né? Se não está vendo ainda resultado das suas orações, cita a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis a Deus todas as vossas necessidades em oração, suplicações de graça, e a paz do Senhor que excede todo entendimento guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. O capeta cai fora. Amém. Ele cai fora, ele não aguenta a palavra de Deus. Ele não suporta a palavra de Deus. Por isso Deus está dizendo: não ande ansioso. Ansiedade é assim com o capeta. Ansiedade é assim com os espíritos malignos. Pastor, eu que estou ansioso, o senhor está dizendo que eu estou assim? É isso mesmo que eu estou dizendo. Ou tu manda ele embora para se livrar da ansiedade, ou tu confia em Deus, que Deus é poderoso para tirar ele do teu caminho, para tirar ele da tua vida. Eu já senti presença de demônio do meu lado, que era tão forte que me dava ânsia de vômito. Presença de um demônio do meu lado dava ânsia de vômito. Quantas e quantas vezes eu sinto o cheiro de enxofre, que é a presença de demônio, seja na minha vida ou na vida de alguém. A gente estava orando um dia desse, eu senti a presença do enxofre, eu digo: é ruim, é? O demônio chegar perto da gente orando, é ruim, é? Aí Deus vai e me revela que o demônio estava preparando uma cilada para alguém da minha família. Aí eu, agora Jesus, nada disso. Ora a palavra de Deus. Você não tem relacionamento com Deus, não confia em Deus? Então, preocupação é tão perigosa quanto outras coisas que nós citamos, a duplicidade, confiança e riqueza. O versículo 30 chama essa pessoa de homem de pequena fé. Um homem que
que anda ansioso, a mulher que anda ansiosa, são pessoas, Claudia, de pequena fé. É Deus que está dizendo. Tu não vai chegar em canto nenhum com a tua pequena fé. Ah, pastor, eu não tenho fé. Não tem porque não quer. Você não tem fé porque não quer. Hoje, mais do que nunca, a palavra você escuta no rádio, escuta na televisão, entra no YouTube, vai lá no Google, bota lá a pregação do estilo que você mais se identifica. Escuta a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A fé vai aumentar. Existe esse negócio de super crente. Ah, pastora Bruna, eu queria ser como ela. Amém. Bom propósito, bom desejo. Então faz o que ela faz. Você vai ser o que ela é. É simples. Vai falar a palavra negativa perto dela. Vai levar um fora. E é bem pouco. E se ela não der, eu ajudo a dar. É bem pouco. Vai levar um, mas leva mesmo fora. Fala a palavra negativa perto dela. Conversa. Ela crê no impossível, ela crê na palavra de Deus. Mateus 7, versículo 1 a 5. Outro aviso de Deus. Contra julgamento. Cuidado com a sua boquinha. Cuidado, eu sou crente. Não julgueis, versículo 1, para que não sejais julgados. O cristão não pode ter um espírito de acusador. Não pode. Você tem que orientar. Você tem que instruir. Mas acusar, não. Eu tenho ensinado aqui que no reino espiritual, reino de Deus e o reino das trevas, tem duas linguagens, duas línguas. Não tem a terceira língua. São duas línguas. A linguagem da intercessão, Romanos 8 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 também diz que Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então, qual é a linguagem do reino de Deus? A intercessão. Qual é a linguagem do reino das trevas? Apocalipse fala que o diabo se apresenta diante de Deus para acusar os nossos irmãos. Então, no momento que você abre a sua boca para estar julgando no sentido de acusar, meu querido, o diabo já faz isso muito bem, não precisa da sua ajuda. Seja um instrumento de Deus para reverter essa situação, porque Deus está dizendo, para de julgar. Não julgueis, o cristão não pode ter um espírito de acusador. Diga, eu não tenho espírito de acusador. E o pior de tudo, pastora Bruna, é quando a gente acusa um ungido de Deus. Cuidado, muito cuidado com isso. Não abra a sua boca contra o ungido de Deus, porque você vai ter um problema não com o diabo. Ter problema com o diabo é café pequeno. Você vai ter problema com Deus. Aí, meu querido, nem o bule vai caber. É problema sério, então não acuse. Diga, eu não tenho espírito de acusador. Pessoa que leva a julgar os outros, está condenando os outros, essa não deve ser a nossa prática tem que ser de intercessão. Ah, até um pastor safado, sem vergonha, adúltero, mentiroso, ei, para por aí. Vamos orar por ele. Meu marido, né, aconselhamento, quando a pessoa chega lá, é só para falar mal um do outro. Meu marido, minha esposa, o cão, para por aí, vamos orar por ele. Para por aí, vamos orar, vamos interceder. Há poder nas suas orações, há poder na intercessão. Contra o uso indiscriminado das coisas santas. Faz parte do mesmo pacote. Olha o aviso de Deus. Não deis a cães as coisas santas, e nem a porcos as vossas pérolas. Eu vou parafrasear isso aqui. Cães e porcos se referem àqueles que são inimigos do Evangelho. Não é um ímpio, não. Não é um incrédulo, não. São aqueles que são inimigos do Evangelho. Você quer ver só um exemplo bíblico? Herodes era inimigo do Evangelho. Ele fazia de tudo para exterminar a palavra de Deus através do seu ungido, João Batista. Então essas pessoas são esses que a Bíblia chama de cães, são esses que as Bíblias chamam de porcos, se refere aos inimigos do Evangelho. A ideia não é que devemos deixar de anunciar a palavra de Deus, ao contrário. A questão aqui é que é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que recusam a verdade.
E você precisa muito, que nós iremos falar mais na frente, de um dom chamado discernimento de espírito. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, outro aviso de Deus é contra a incredulidade. A incredulidade gera ansiedade. A incredulidade, o nome já está dizendo, você não crê em Deus. Pedi e dar-se-vos-á, ponto, acabou. Acabou. Se Deus está dizendo pedir e dar-se-vos-á, é para você pedir até quando, pastor? Até receber. Ah, Deus é Deus, Ele sabe o que eu preciso e eu não preciso pedir. É problema teu, porque o aviso aqui está dizendo que é para você pedir até você receber. A ênfase está na oração com perseverança. Você não pode tirar um vício da sua vida. Você não pode tirar essa ansiedade que você está vivendo, essa angústia que está na sua alma. Deus pode, gente. Pede a Ele, arrebenta, vai lá e pede mesmo. Pede até Ele dar. Se Ele disse que a incredulidade é algo que entristece o coração dele, logo a fé é algo que alegra o coração dele. Nunca, diga nunca, eu vou desistir de orar. Mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando você, está transformando você, está restaurando você, está curando você, está fortalecendo você. A perseverança, olha, é coisa extraordinária. Como nós somos treinados com a perseverança. Muito fácil. Pediu hoje, Deus dá logo amanhã. Não, Deus vai trabalhar você. Então Ele é contra a incredulidade. Ele é contra o egoísmo. Versículo 12. Portanto, está lá em Mateus 7, de 12 a 14, mas eu estou pegando só alguns versículos-chave. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens os façam, fazei-lhe também vós. Oh, coisa boa para o fofoqueiro. Coisa boa para aquele que só quer vir a nós, vosso reino nada. Egoísmo, meu querido, é amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao interesse alheio. Isso é contrário. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz que um dos dons, diz que falando sobre o amor, não, apesar que o amor é um dom, ele vem falando sobre 1 Coríntios 11, a comunhão da igreja, a ceia do Senhor, falando da comunhão e da ceia. Capítulo 12, fala sobre os dons. Qual o homem de Deus, qual a mulher de Deus que não precisa desses dons? Todos nós precisamos desse dom, dos dons, para levar a palavra de Deus, para avançar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família e para outras pessoas. Quando chega no capítulo 13, é bom lembrar que essas divisões não faz parte do original. É tão somente para a gente compreender melhor a palavra. Mas tudo era escrito de forma direta, tudo fazia parte do mesmo contexto. Aí quando chega no capítulo 13, fala sobre o amor. Nada que você faça, se não tiver amor, não vale nada. Isso é egoísmo. Egoísmo. Amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao interesse alheio. Versículo 5 de 1 Coríntios 13 diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Casamento. Homem que busca os seus próprios interesses. É um egoísta. Ele não ama coisa nenhuma. Como é que um crente, um cristão, um evangélico pode ser egoísta? Não pode, pastora Bruna, não pode. Ele não pode viver sem um amor. Então, se ele é egoísta, ele não ama. Ele pensa que ama, mas ele não ama. Adésio, ele não pode amar se ele é egoísta. Porque o amor, ele é doador. O amor é doador. Amor não é só sentimento. Ah, eu amo e fica só no sentimento. Jesus nos ensina na palavra que o amor é doador. Deus prova o seu amor para conosco. Nos dando quem? Jesus Cristo. Ele prova. Deus não ficou só no sentimento. Partiu para a ação. Então você não pode permitir de maneira nenhuma que você seja egoísta. Diga, eu não posso ser egoísta. Em nome de Jesus.
Não seja egoísta, olha os avisos de Deus. Outro aviso de Deus é contra os falsos profetas. Eita. Versículo 15. Acautelai-vos. Proteja-se. Tem muito lobo com pele de ovelhas. E Deus está dizendo, proteja-se. Porém, dos falsos profetas. Tem profetas falsos? Tem. Deus está dizendo que tem. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Versículo 16, a parte A, nos traz, esses dois versículos nos traz dois entendimentos, no campo natural e no campo espiritual. No campo espiritual, o primeiro versículo fala, no campo natural, o segundo versículo, essa parte 16a, fala sobre, pelos seus frutos os conhecereis. Então tem coisas que é espiritual e tem coisa que é natural, para que você possa saber se a pessoa é um falso profeta ou não, é um falso cristão ou não. No espiritual, como é que eu posso saber? Um dom chamado discernimento de espírito. Olha, dom de profecia é fantástico. Dom de cura é muito bom. Todos os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, olha que coisa extraordinária. Precisamos desses dons. Mas sem discernimento do Espírito, você não vai saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Você não sabe. Eu já fui ministrar libertação em casas e que tinha uma jovem do meu lado que começou a falar em línguas. E o dom de língua é uma variedade. Você pode pegar 3 pessoas aqui batizadas no Espírito Santo que tem um dom de línguas, que você vai começar, olha, fala aí o dom de línguas. Você vai ver que os 3 são diferentes. É difícil o mesmo dom para a mesma pessoa. Tem, pode ter. Deus dá como quer. Então, se você não tiver discernimento do Espírito, você vai estar olhando assim, né? Eita, que essa menina é cheia do fogo. Batizada no Espírito Santo, olha aí falando em línguas. Nós estávamos no louvor que ela começou a falar em línguas, Deus disse, é demônio, não tem nada a ver comigo. Nós repreendemos aquele espírito, ela não falou mais em línguas. Então nós precisamos de discernimento de espírito. Peça para Deus. Até os pensamentos que vêm na sua mente. Vem de onde? De onde é a origem disso? Que de onde for a origem, tem a sua reação diferente. Se a origem é de Deus é uma coisa. Se a origem do diabo é completamente diferente. Você vai reagir de forma diferente. Então eu preciso primeiro discernimento do Espírito para me proteger contra os falsos profetas. E no natural, as obras. Olha as obras. Vê a vida dele. Vê como é ele com a esposa. Vê como é ela com o marido. Vê como eles são dentro de casa. São os frutos que a gente tem que olhar. Olha os frutos da pessoa. Olha os frutos. Aí você vai saber se ela é um falso profeta ou não. Para saber quem é e quem é o falso profeta, precisamos de discernimento de espírito. Isso é para você proteger a sua vida, proteger a sua família dos falsos profetas. Você vai ouvir muitos pregadores usando a palavra de Deus. E são discípulos do cão. Do cão. Tem um nojento aí, esse eu não vou nem falar de abençoado, que nós encontramos um dia na rua, se diz pastor, e é um discípulo do cão, do diabo. Quem tem um mínimo de discernimento de espírito, olhar para ele, você vê que ele é um endemoniado. É um espírito de porco. Mas tem crentes indo para essa igreja, é aqui em Brasília. Olha o fruto. Olha o que é que Deus está dizendo. Estou te avisando, quem avisa amigo é. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, ele entrará com um propósito de destruir. Sabe o que é que Deus chama desses falsos profetas? Lobos, não é pacíficos não. É indomável. São lobos devoradores. E se você deixar, ele vai entrar na sua casa, na sua vida para destruir. Então, antes de pegar a sua programaçãozinha lá na televisão, ora antes. Vê a palavra. Vê o que está sendo ministrado. Vê se essa pessoa tem fruto. Se não tiver fruto,
Cai fora. Versículo 21 a 23. Outro contra de Deus, outro aviso de Deus, é contra a simples profissão da salvação. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. Olha só, pastor. Ele está falando para as pessoas que muitas vezes pregam. Ele está falando para as pessoas que expulsam demônios, Alexandre. Para as pessoas que põem a mão sobre outros e curam. Está falando também para essas pessoas. Há um aviso de Deus. Considere os avisos que você vai ver que tudo se encaixa. Cada aviso desse é interligado um ao outro. Deus tem um propósito em cada aviso desse. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará. Quem está dizendo é o dono do céu. Ele está dizendo que não vai entrar. E eu duvido um cara desse entrar. Não entra. Olha, não entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Mas aquele que faz, olha aí, olha o texto. A vontade de meu Pai, esse entrará nos céus. Isso é um alerta para mim, é um alerta para você. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Contra todos essas recomendações aqui que Ele deu para a gente. Todos esses avisos aqui que Deus deu para a gente. E tantos mais que tem na palavra do Senhor. Eu peguei isso aqui só dentro de um contexto de 2 capítulos. Mateus 6 e Mateus 7. Eu faço a vontade de Deus? Se eu faço a vontade de Deus, eu não confio nas riquezas. Se eu faço a vontade de Deus, eu não vivo uma vida em duplicidade. Se eu faço a vontade do meu Pai, eu não vivo preocupado, não vivo ansioso. Se eu faço a vontade de Deus, a vontade do Pai, eu não dou a cães coisas santas e nem a porcos as vossas pérolas. Se eu faço a vontade de Deus, eu não ando acusando ninguém, condenando ninguém. É mais sério do que você viver uma vida abundante. É mais sério do que você viver uma vida em paz aqui, uma vida próspera, uma vida abençoada. Está falando de algo muito, infinitamente maior. Está falando da sua eternidade com Deus. Ir para a igreja vai me trazer a salvação, é ruim, hein? Ficar em casa, pior ainda. Eu preciso ouvir a palavra para que o Espírito trabalhe a palavra na minha vida. Tem tanta heresia por aí. Tem pastores que ontem eu ouvi uma senhora chegar para mim e dizer, pastor, o senhor tem... Fomos a um casamento, disseram, pastor, tem ideia do que está acontecendo por aí? Tem pastores dizendo que você pode tomar ceia em casa. O pastor ministra da televisão lá, o culto online, e você em casa, bem de vida, não está doente não. Está legal, não está impossibilidade de ir para a igreja não. Não aconteceu imprevisão. Pegue o pãozinho e o vinho e pode dar para todo mundo dentro de casa. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Contra a incredulidade. Quer ir para o céu? Não pode ser incrédulo. Quer ir para o céu? Não pode ser egoísta. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Parafraseando, os frutos vão nos dizer se fazemos ou não a vontade de Deus. Os frutos vai me dizer, não precisa que ninguém diga. Eu posso me analisar, eu devo me analisar. Os frutos vão nos dizer se fazemos ou não a vontade de Deus. Ou seja, os frutos também vai dizer se eu vou para o céu ou não. Se eu faço a vontade do Pai ou não. Os frutos vão dizer se entramos ou não no reino dos céus. Agora vem o Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre os 2 fundamentos que eu queria muito falar a respeito, mas o Espírito Santo de Deus tinha me levado a olhar esses avisos para a igreja. Eu disse, meu filho é muito bom dar palavras de bênçãos, palavra de prosperidade, mas eu quero que o meu povo esteja alerta. Deus fala sobre dias maus e que nós precisamos muito desses avisos de Deus. Vamos nos colocar de pé.